sujeito te procurou, ele quer, né? Primeira coisa, ele já está pagando consulta, né? Porque o seu horário ali é seu material de trabalho. Qual que é o seu material de trabalho? Tempo. Uma das coisas mais valiosas que a gente tem é o tempo. Eu preciso de tempo para fazer minhas petições, para conversar com os clientes, para dar minhas aulas, para preparar minhas aulas. É o meu matéria-prima. Ah, mas é só para conversar. Não, conversar eu converso com vocês, né? Eu converso com as pessoas que eu amo, que eu gosto, com os meus amigos, né? O advogado não, ele está ali para dar uma consultoria. Né? Tem às vezes diferença de consulta, para aparecer, de uma conversa prévia, né? Mas para mim ouvir o que o cliente tem a me dizer, isso é meu trabalho e eu cobro por isso. Né? Então, além do mais na área de família e sucessões, eu acho que a gente tem que se valorizar nesse aspecto, tá? Então, primeira coisa, você está ali, na sua consulta, né? Eu tenho lá meu valor de consulta, normalmente aí até 1 hora, às vezes pode ser que termine antes, às vezes pode ser que um pouco depois. Aí, nesse caso, eu não vejo problema de dar uma flexibilizada, às vezes pode ser que precise conversar um pouco mais, não é aquela coisa rígida. Mas em torno de 1 hora eu acho que é suficiente, pelo menos para você entender o que está acontecendo. E aí o sujeito me solta essa, não, eu quero criar confusão, eu quero dificultar ao máximo para fulano, porque ele não foi legal comigo, uma vez assim, assim, assado. Aí é hora de você já começar a ser claro e transparente nesse momento, né, para evitar depois que ele, né, um problema, para evitar que a ansiedade dele ou a expectativa dele, né. Então, você já começa por aí, já vai falar com ele, olha, né, nesse exemplo hipotético, viu, gente? Hipotético. Eu acho que nesse caso aqui, não vale a pena você fazer isso, não. Isso vai, o que vai acontecer? Vai demorar mais o processo, né? E você pode eventualmente ser penalizado aqui, cria uma confusão para todo mundo no que tange acesso ao patrimônio, enfim, você vai explicar para ele. De forma clara e acessível. Evitando jargões, né? Os jargões já eram há muito tempo. Eu sou professor de graduação desde 2011. Eu falo com os... Infelizmente, ainda, de vez em quando, você solta alguma coisa em latim na sala de aula, mas cada dia que passa, né, o direito tem que ser mais claro, mais objetivo. E isso vale com o cliente. Responda as perguntas, esclareça as dúvidas, né? Aquela pergunta assim clássica. Consegui te responder? Consegui ser claro? Ficou alguma dúvida nesse sentido? Né? Tente ser o mais transparente possível, porque o cliente ele passa a ser o seu parceiro. Eu divido responsabilidade com o cliente. A decisão técnica eu tomo, não é sem cabeça dura, porque o cliente que sabe da realidade dele, onde o calo dele dói, né? O problema, né? Afinal de contas, né? Ele que está lá sofrendo com o problema. Então você tem que ter uma escutativa para saber disso. Mas dividir com o cliente, né? A responsabilidade. Essa coisa de manter a comunicação regular, depois eu vou voltar a falar sobre isso, né? A frequência de entrar em contato com o cliente. Será que precisa toda semana? Às vezes precisa. Será que precisa todo dia? Às vezes, dependendo do processo, meus amigos, precisa ser ligar de manhã e de tarde. É uma liminar. É uma liminar. Você distribuiu o pedido liminar, né, lá via PJE, na parte da manhã. Você já vai falar com o cliente que eu acabei de distribuir, tá aqui. Eu mando mesmo, que tá aqui o protocolo, o número do processo, né? Lá no escritório tem uma pessoa que fica por conta de fazer isso, o doutor Gesmar pediu para enviar, mando tudo. E aí, dependendo, eu ligo, falo, ó, eu já distribuí, eu acho que te mandaram aí, vamos esperar que depois do almoço eu vou lá, que começa a funcionar depois de meio-dia, explico para o cliente tudo. Então, tem casos que às vezes até mais de uma vez durante o dia. Mas tem casos, gente, que não precisa se ligar de mês em mês, dependendo da situação, eu acho suficiente. Tem programas que a gente vê aí que agendam, né? Olha, liga para esse cliente, esse aqui, o programa mesmo fala com você, olha, a última vez que você conversou com esse cliente foi dia tal. É uma saída boa? É, mas eu vejo assim, depende da situação. Tem casos que assim, você pode, e aí o feeling do advogado sabe que você pode se antecipar ao cliente. Fulano, ó, tá com a cabeça quente por causa disso, vou ligar para ele. Né? Antecipa. E ele vai ficar muito satisfeito.
E a gente que lida na área sabe quais os casos dessa forma. Agora, tem outros que é aquela situação. Pô, mas né, você... tem uma semana que eu não falo com você, ué, mas o processo está concluído para sentença. Eu te falei que, embora a lei fale de um prazo para sentença, quando saísse a sentença, eu ia entrar em contato, é porque não saiu ainda. Entende? Você ficar mandando aqueles e-mails repetidos que esses próprios programas fazem, que às vezes só repete, pega lá, tira lá a última publicação, o último mandamento e manda. Eu acho isso, no caso de família e sucessões, muito impessoal, né? Eu acho. Mas a gente sabe que às vezes a demanda está alta, e às vezes isso é um recurso que antes disso do que não ter comunicação nenhuma, né? Mas reconheça as preocupações e emoções do cliente, né? Olha, entendi o que você está me falando. Só que esse nervosismo seu, infelizmente, não vai adiantar nada. Né? Mostre interesse genuíno pelo seu bem-estar e tranquilize o que você está trabalhando para encontrar a melhor solução. Olha, eu já fui lá, já, infelizmente, né, gente? Às vezes a gente vê que as secretarias, por mais que os serventuários sejam pessoas aguerridas, trabalhadoras, éticas, às vezes a gente precisa sim ir lá perguntar, ver como é que está. Mas volto a dizer, tem casos e casos. Se o processo está concluído para sentença, sinceramente, eu não gosto de ficar cobrando demais, porque tem hora, né, gente, que esse momento da conclusão, a gente espera do juiz que ele tire lá, né, um dia, ou sei lá, mais de um dia com calma ali, para ele vai decidir o seu processo. Então, e os juízes sabem da responsabilidade deles, né? 99,9%, né, sabe da responsabilidade deles. Então, a gente pressupõe que vai ser uma decisão correta, justa, e você tem que, não adianta você ficar pressionando. Agora, se é uma liminar, aí é da natureza, né? Você precisa de decisão urgente, fazer o quê? Aí você pode até virar figura do chato, mas fazer o quê? E aí até trazer o cliente junto. Olha, já fui lá, tô falando. Eu não ligo de ir, às vezes, nas serventias, seja cartorárias, seja judiciais com o cliente. Vou lá com ele, vamos lá. Né? Tem cliente que gosta, tem cliente que não gosta. Né? Eu já escutei de um cliente falando, não, você está recebendo é para isso. Eu estou te pagando é para isso. Né? Eu acho que é uma frase já que você vê assim, olha, perfeitamente. O senhor está me pagando para realizar o meu trabalho. E eu, como sou o profissional que entende desse trabalho que eu estou realizando, eu estou compartilhando com o senhor essa possibilidade que pode lhe trazer mais segurança e entendimento. Pelo fato do senhor estar me pagando, isso faz parte do meu trabalho, te proporcionar essa possibilidade para te trazer mais segurança. Mas se o senhor confia mesmo no meu trabalho e acha isso desnecessário, tudo bem, eu entendo. Né? Mas entenda isso que eu estou dizendo, justamente, ou essa possibilidade que eu estou te trazendo, justamente como a consequência do meu trabalho, que o senhor está me pagando. Né? O senhor está me pagando justamente para isso, para me explicar com clareza, para o senhor entender, né? E para a gente, para o senhor saber o que está acontecendo, e não para me resolver tudo do meu jeito, né? Assim, né? Então aí você vai e coloca o cliente no lugar dele. Né? Não é sair brigando, discutindo, né, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu sou filho de comerciante. Meu pai sempre dizia aquela história do cliente ter sempre a razão, e aí eu demorei um pouco na advocacia a mudar isso aí. Meu jeito comerciante me ajudou muito, mas também ele tinha essa coisa de que não, o cliente tem sempre a razão, né? Aquela coisa mais assim, não, a gente tem que proporcionar ao cliente sensações, não é? O pessoal do marketing que gosta de falar, proporcionar vivências, né? Sensações. Né? Eu, ir lá ser atendido pelo Gesmar, pelo escritório dele, é uma sensação, assim, um momento e tal. Tem que proporcionar esses aspectos ao cliente, mas isso não quer dizer para fazer isso, você tem que fazer tudo que ele quer, né? Ou tudo que ele espera. Então, entenda as emoções do cliente, né? Olha, entenda seu nervosismo, entenda sua raiva, entenda o seu desejo de resolver a questão rápido, né? Mas o tópico de baixo aí completo, ó, tem prazos, etapas, tem etapa que é bom cobrar, tem outras que não é bom, né?
imagina, né? Você está lá precisando sentar com calma para decidir aquele caso complicado. Aí toda hora o advogado está lá batendo na porta e querendo falar com o juiz. O juiz vai falar aqui, ô, como é que eu vou decidir se você nem está deixando eu sentar aqui e tal? Eu vou decidir, eu quero resolver, né? Então, entender essas etapas, compartilhar com os clientes isso, né? Eu acho que ajuda a diminuir a ansiedade do cliente.